Eduardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde irei dizer pontos do que achei, como foi e o que eu gostei de Kanon de Karishimasu, o capítulo mais recente, o capítulo de número 164, um capítulo que vocês estavam esperando e já estavam desejando para Haru Senpai trazer aqui em conteúdo. Então, vamos falar logo sobre isso, porque eu acho que deveria ficar conhecido como o poste de Mizuhara, afinal o Kazuya foi literalmente isso. Mas foi com excelência a forma que o autor conduziu. Eu já quero deixar uma opinião bem clara e breve aqui, que o ódio possivelmente despertado para si ou para o protagonista na semana anterior foi muito bem feita para que a gente não esperasse muita coisa nesse capítulo e se surpreendesse com algo que a gente já desejava desde o início do arco. E o que era? A Mizuhara ceder, ir aos braços de Kazuya com sua fala, com sua postura, com sua coragem. Eu acho que foi bacana, porque a gente já tava olhando com muita progressão pro Kazuya antes do capítulo de número 163. Eu olhava que ele tava muito independente, as suas falas, seus atos, principalmente no hospital, quando ele pressionou a Mizuhara. Então, aquela visão eu acho que era de um Kazuya muito corajoso, talvez um Kazuya acima da média. E eu acho que o autor não queria conduzir tão rápido assim o Kazuya. Por isso, ele meio que deu um nerf na coragem do Kazuya no capítulo de número 163, mostrando que a insegurança é algo que dura, é algo que perdura, é algo que não é fácil, ainda mais se tem uma baixa autoestima. Mostrando isso, o Kazuya se sentindo assim, ele mostra a essência presente ainda do protagonista que eu espero ser trabalhada a partir de agora. Porém, como a gente não esperava mais coisa, a gente poderia estar revoltado, acontece que ele vem dar aquele tapa que era algo que a gente esperava desde o início. O Kazuya falando, tentando aconselhar com insegurança, receioso, mas tentando usar palavras delicadas para chegar no coração da Mizuhara, para tentar se aproximar, para tentar confortá-la. E foi nesse momento que, falando suas palavras, as características da Mizuhara, ela viu que ela não ia mais conseguir ficar de pé, ela ia ceder, ela desabou, ela mostrou suas lágrimas e ficou em seu poste humano. E nesse momento foi muito importante e muito emocionante, porque o Kazuya não sabia como agir, porque a gente viu realmente a personalidade dele, ele não sabia como se manifestar, ele conseguiu fazer com que a Mizuhara desabafasse, mas ele não se sente numa posição tão agradável para dar um abraço nela. Isso pode ser alvo de críticas, mas ao meu ver, devido ao capítulo anterior, eu consigo daí entender e respeitar a maneira como ele agiu. Já basta a fala dele, que era algo bem raríssimo, que era difícil, ele mostrou toda a coragem que ele tinha. Você percebe que na troca de olhares ele tava desviar ao modo que ele falava o que ele pensava da Mizuhara. Então foi muito bem conduzida a expressão do Kazuya, digamos que seu receio, para depois, quando ele fixa no rosto da Mizuhara, ela fica inquieta, porque ela sabe o que ouviu dele, e acontece que nesse momento ela não consegue segurar as lágrimas, porque tem um momento que é o cúmulo, que a gente vai estar pressionado e a gente vai desabar e mostrar nossas emoções. Ainda mais se a gente tá segurando tudo sozinha, o fardo tá enorme. Então, eu gostei disso, porque é um ponto da obra do Karishimasu que eu elogio pra caramba desde o início dos vídeos no canal. É algo que eu gosto da obra do Miyajima Sensei, porque são um reflexo de nós, os personagens. Kazuya e sua baixa autoestima com insegurança, Mizuhara com sua alta independência, tentando ser segura de suas ações, suas atitudes, nunca tentando demonstrar fraqueza, mas em algum momento a fragilidade surge e desaba você. Então eu acho que foi muito importante isso, porque pra Mizuhara ela se torna uma personagem completa. Agora eu passo todo e qualquer pano pra Mizuhara, porque ela fez o que eu esperava, o que eu queria, o que eu desejava. Esse capítulo fez o que era necessário para ela, fez o que ela precisava me mostrar. Era tudo o que deveria acontecer. A partir desse momento, a Mizuhara é a única waifu que se tornou realmente completa na obra. Ela é uma personagem que apresentou um ótimo plot inicial, aquela namorada de aluguel. Ela tem um relacionamento meio teimoso, orgulhoso com o protagonista, digno da personalidade de tsundere. Só que no momento mais necessário, quando ela chegou no cúmulo, na pressão, ela não tinha mais ninguém para recorrer. A gente vê que o protagonista estava lá e ela desaba finalmente. Ela corre, ela cede as suas lágrimas, e assim ela se agarra no protagonista. A partir desse momento, a gente vai ver uma nova Mizuhara, mas com a sua essência. Porém, ela terá outros olhares para o protagonista. Então, eu acho que é muito importante isso, porque finalmente a gente vê que a tsundere mostra suas emoções. Eu acredito que a personagem que até então tinha demonstrado mais progressão e desenvolvimento era a Sumi-chan, porque por mais que ela não tenha tanto tempo de tela e se passe vários meses, é mais fácil dela conseguir progredir em modos, comparando com o que a gente já viu dela desde o início. A Haruka e a Mami continuam na mesma perspectiva. A Mami é um mistério ainda, mas a Haruka eu acredito que só vai progredir lá pelo final da obra, ainda mais se for com o término do Kazuya.
Então, eu acho que foi bem ideal a Mizuhara se desenvolver a partir de agora, porque eu acredito que daqui pra frente o autor vai conduzir mais em volta das outras waifus, porém, ao mesmo tempo, ele vai dar uma mudada no relacionamento do Kazuya com a Mizuhara, devido a esse capítulo e tudo que foi apresentado. Assim eu espero, assim eu acredito, e assim vai acontecer se Kami-sama nos abençoar. Para todo caso, eu acho que foi muito um ponto alto de elogios. A forma como foi feito o capítulo foi muito boa, porque foi um capítulo rápido. A gente viu que só se centra mais na fala do Kazuya e nas características que ele sempre diz da Mizuhara. Por isso, eu não preciso bater tanto nesse ponto, eu tô batendo mais na minha opinião, porque o discurso do Kazuya é praticamente o mesmo que ele faz em quase todo momento, seja sozinho, seja com a Mizuhara. Tipo, que ele é um perdedor, a Mizuhara sempre tá lá pra ajudar ele, que ele é insignificante, ela é perfeita, sempre tá segura, nunca quer impor nada, blá blá blá, e assim vai. E daí acontece que ele chega no momento central, né, onde ele chega naquele cúmino falando que até ela chora, mas tenta segurar nos momentos mais difíceis. Então, a gente vê que foi bonito. Eu acho que o ponto alto foi a forma como o autor gastou um pouco de cenas, de páginas, porque você vai vendo que os quadrinhos vão mostrando a expressão natural de uma pessoa que tá tentando segurar as lágrimas por ser orgulhosa, mas tem um momento que ela cede. Então, eu acho que foi muito perfeito, porque aborda muito uma realidade. Tem casos de pessoas que são muito dependentes, não querem depender das outras, mas esse capítulo mostra que a fragilidade, desânimo, fraqueza pode ocorrer com todos nós e não tem como, a gente não é perfeito, e é nessa imperfeição sendo demonstrada que a gente pode ser considerado perfeito, porque a gente já conhece o plot, a personalidade, a estética da Mizuhara, então ela mostrando essa fragilidade, ela finalmente se torna perfeita, pois ela estava tentando esconder isso, e isso era o maior problema dela. Ela mostrando a realidade do humano faz com que agora ela seja alvo de elogios. Assim, na minha visão, e se você acompanha o meu canal e a série do Karishimasu como eu venho trazendo. Então, sério, eu me apaixonei mais pela Mizuhara, pela forma como foi feita, e eu acredito que assim, a partir de agora, eu ainda vou falar alguns outros pontos de determinadas cenas que eu ainda não citei. Então vamos falar sobre Kanojo Karishimasu, ou melhor dizendo, continuar falando sobre o capítulo mais recente, que deveria ficar conhecido como As Lágrimas de Mizuhara em seu poste de aluguel. A partir de agora, com praticamente tudo exaltado do capítulo, em volta da minha opinião, da impressão aqui geral do capítulo, eu acredito que vou ainda citar dois pontos em determinadas cenas que são um pouco peculiares, mas que de certa maneira a gente já falou, mas é interessante ainda reafirmar algumas impressões sobre elas. A primeira cena é em torno das lágrimas de Mizuhara. Eu acho que é interessante porque quando ela desaba e meio que se segura no Kazuya, como se ele fosse a única ponte que pode agora apoiá-la, é interessante pelo flashback caloroso que faz mostrar da Mizuhara se a Sayuri não se sentia solitária. É importante isso porque a forma como foi descrita as memórias da sua Obasan fez com que ela reconheça uma pessoa que pode fazer com que ela fique segura, aparentemente, ou a pessoa que ela pode confiar no momento, a pessoa que tá tentando lhe ajudar. Então é interessante esse ponto, mas eu acho que a cena da tristeza da Mizuhara é interessante de ser abordada, porque não é uma dor do tempo atual, é uma dor desde a primeira perda que ela teve. É interessante porque mostra que a Mizuhara já estava se segurando, ela já estava se pressionando, ela já estava tentando ser independente e forte, como a gente conhece desde o início da obra. Então, quando ela diz, digamos que Oji-chan, Obasan, é interessante porque mostra a sua dor do passado com a sua dor atual, as perdas significativas de sua Kazoko. É interessante porque mostra que ela estava segurando até o momento que ela desabou. É a primeira vez, possivelmente, eu acredito, que a Mizuhara mostra as suas lágrimas devido às perdas que ela teve. Eu acho que é interessante porque o Kazuya possivelmente é a primeira pessoa e única que ela tá mostrando todos os seus sentimentos, o que ela tá realmente sentindo. Ela não está no papel, ela não está agindo do jeito perfeitamente de rentar o Kanojo Perfect, ela tá mostrando a Mizuhara o que ela tá sentindo no momento atual, a descrição que o Kazuya disse. Então é bacana isso porque é necessário para a aproximação do casal isso e para o futuro da obra. Então o momento que a Mizuhara mostra suas lágrimas devido a tudo que lhe está acontecendo, mas não só se baseando no tempo atual, e sim desde a primeira perda que ela teve, e o Kazuya ser a pessoa que está presenciando isso é muito importante para a própria personagem, para que ela cresça como pessoa, para o casal e para que o Kazuya perceba o que ela está transmitindo, para que o Kazuya sinta um pouco de confiança e fique mais próximo dela, porque não é para qualquer um. Ela nunca estava fazendo isso para pessoas que ela não iria confiar. Então foi uma parte muito bonita e muito triste, muito dolorosa e cruel, porque o capítulo afirma o que o Kazuya está sentindo quando ele diz que ele nunca sentiu uma dor tão grande por outra pessoa na vida inteira dele. É interessante porque reafirma mais ainda
que a Mizuhara é a grande garota que o Kazuya é apaixonado. Não importa se teve outras paixões, são passageiras, mas essa é uma paixão de verdade, que ele vive, ele quer ajudar, mesmo que seja distante, mas ele se importa com a garota que lhe é... Não ia usar relevante, porque não é a melhor palavra, mas a garota que lhe é especial. Então, eu acho que foi muito interessante porque, de certa forma, você vê uma progressão do casal principal. Você percebe pelas falas desde o início, pelas posturas, pelas ações, até o final daquela perfeição. Uma conclusão que a gente fica apaixonado e hypado para o próximo capítulo. Sem dúvidas, perfeição é uma das melhores definições para o capítulo mais recente, onde vemos o sentimento e progressão do casal principal. Eu diria que Kanojo Karishimasu me impressionou de uma maneira única, é uma maneira que eu fico mais apaixonado pelo autor, porque eu acho que é ideal que a obra faça com que eu me revolte, com que eu fique triste, com que eu fique orgulhoso e apaixonado. É assim que é uma obra boa de verdade. A gente sentiu diversos sentimentos e emoções no capítulo anterior, a gente sentiu novas emoções nesse capítulo, e o autor, ele sabe muito bem manipular as emoções dos leitores, conforme ele vai conduzindo determinados gestos dos personagens principais. Então, Miyajima Sensei, Hontoni arigato, porque, sério, essa obra é muito perfeita, Kanojo Karishimasu, é muito delícia de ler. E eu acho, meus queridos, que mais do que isso, mais do que ficar feliz por ler essa obra, eu acho que mais feliz é quem dá like no vídeo. Por que eu digo isso? Porque o like ajuda o canal a crescer, você compartilhar ajuda o alcance, você comentar o que você achou de determinado ponto que eu apresentei em volta da Mizuhara é importante. Você falar o que você gostou do capítulo também é interessante. Então ajude o canal a crescer, compartilhe, se inscreva se é seu primeiro vídeo. Vou ficar muito contente, vou ficar tão apaixonadinho quanto eu tô apaixonado pelo Miyajima Sensei. Mas, para todo caso, voltando ao assunto principal, eu acho que de ressaltar mais uma vez, a fragilidade existe, é algo humano e comum de ocorrer, ninguém é perfeito. É uma mensagem clara que o autor mostra indiretamente com a progressão que a Mizuhara demonstra. É uma personagem muito independente, mas que em algum momento mostrou sua fragilidade e precisou de alguém. A gente vê que o protagonista está assim, naquele momento proposital, diante dela, tentando ajudá-la. Então, eu acho que é interessante porque nós temos diversos momentos que vai existir fragilidade, desânimo, tristeza, decepção, raiva. E acontece que tudo isso vai gerando um estresse no momento que a gente tá no cúmulo das nossas emoções e a gente às vezes precisa de alguém para desabafar, de alguém para nos consolar, de alguém para afagar as nossas lágrimas. E eu acho que foi muito interessante o Kazuya estar ali para a Mizuhara, porque ele sabe a sua posição atual, mas ele quer ajudá-la. E o que ela vê no Kazuya no momento atual? Esse é o grande mistério que a gente ainda não sabe. É interessante de afirmar mais uma vez, o Kazuya é por orgulho, porque ele nos decepciona, nos gera revolta, mas tudo isso é proposital e assim ele vai progredindo ao modo que dá orgulho. Esse capítulo mostrou um exemplo claro, foi puro ódio, o autor nos manipulou para que a gente sentisse orgulho de sua ação nesse capítulo mais recente. Eu acho que a fala, a postura dele foi muito proposital, foi muito bem feita. E eu gostei muito de como foi trabalhado isso. E a partir disso, eu acho que um dos grandes pontos foi a Mizuhara, né? A maneira como foi a sua expressão, suas lágrimas, seu grito, a maneira como ela se encolheu em torno do Kazuya foi muito bacana. Porque eu quero que você lembre da Mizuhara que a gente conhece. Veja agora os verdadeiros sentimentos do que ela tá sentindo, a maneira como ela se posicionou. Então, sério, foi perfeito. O Kanojo Karishimasu arrebentou comigo nesse capítulo. Mas, a partir disso, eu acho que aquela pergunta clássica surge. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Kanojo Karishimasu? Para o próximo capítulo de Kanojo Karishimasu, eu espero uma reinvenção no casal, um novo olhar à reação de Kazuya e Mizuhara. Por conta de que não vai ser fácil para Mizuhara ficar diante de Kazuya por ter mostrado seus sentimentos. E o Kazuya não vai saber quais ações ele deve tomar. Então, por mais que o autor tenha reinventado o plot com a motivação para Mizuhara nesse encontro, algo que eu elogio bastante, eu acredito que ainda vai ter vários encontros clichês, porque é o propósito da obra, tem que ter ainda o relacionamento de aluguel, mas eu espero que seja com poucos momentos. Eu quero ver mais uma relação próxima, de verdade, da Kazuya e do Mizuhara, ou melhor dizendo, da Mizuhara e do Kazuya. Eu não espero ver, digamos, tantos encontros meio que falsos, encontros de aluguéis. Eu quero ver encontros de verdade, como foi mostrado mais em volta nesse clima, com o objetivo, digamos que não era algo como no começo da obra.
Então eu espero mais desse tipo de vibe a partir de agora, e com poucos momentos assim. Eu espero ver mais interação de Mizuhara e Kazuya mais como amigos até, do que como um casal de aluguel. Então por isso eu digo, foca em poucos encontros de aluguel e vai focando mais na relação deles se aproximando agora de verdade, nem que seja como aliados. Então é interessante, a partir de agora a gente vai ter outras wives que possivelmente vão voltar. Minha expectativa é pra Mami, que guarda muitos mistérios, acredito que ela vai ser o grande ponto agora. Assume, eu acredito que ainda não tem muito o que mexer nela, vai ter mais progressão, mas daí já ia muito concluir essa personagem. E a Ruka talvez seja uma das personagens que seja mais trabalhada, porque o Kazuya já vai ter que ir em um encontro com ela. Então, ou vai ser Mami e Ruka que vão ser desenvolvidas, ou algo inesperado, talvez em volta do filme deles. Ou talvez algo que a gente até já esqueceu da obra, como algum arco em volta do Kibe, não dá pra saber. Mas, pra todo caso, o que eu espero é ver em volta da Mini-chan, porque possivelmente eu acredito que ela vai aparecer no próximo capítulo, porque ela vai ser meio que um momento de transição de período pra gente se preparar pro próximo arco. Então talvez ela vá falar com o Kazuya e a gente veja mais do pensar dele, das ações, e talvez a fala, né, da Mizuhara voltando pra casa e alguma coisa que ela tenha falado com o protagonista. Então eu acho que é isso que eu espero. Agora é aguardar o próximo capítulo com hype, mas você já sabe que lendo o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kanojo Karishimasu. Mata, né?